Paz, alegria, é domingo, dia do Senhor, seja bem-vindo ao canal. Que bênção, olha como é bom aprendermos a palavra de Deus. Hoje no Evangelho a gente vai aprender com uma personagem muito especial que foi elogiada por Jesus e Jesus pede para a gente observar esta mulher, é uma viúva no templo, aquela que deposita as duas moedas. O que nós podemos aprender com essa mulher? O que Jesus nos pede para observar? Pede aos seus discípulos para olhar para a atitude dela. Que atitude é essa tão nobre que faz Jesus prender a sua atenção e pedir para que nós também tenhamos atenção sobre ela? Que ensinamento é esse? Olha que ensinamento belo, profundo. E olha só que também catequese para nós, catequese bíblica, para nos ensinar a fazer uma boa hermenêutica, uma boa interpretação das Sagradas Escrituras. É o Evangelho de Marcos, que nós estamos acompanhando todos os domingos, Marcos 12, de 41 a 44. Diz assim, ó, se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora, ó, ativa também o sininho aí, porque quando você ativa, na hora que chega um vídeo novo, ele já vai nas suas notificações. Olha o Evangelho, diz assim, ó, naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho é dividido em 2 partes, mas que se interligam. Jesus começa fazendo uma crítica, falando para uma multidão de pessoas, dizendo para tomar cuidado com os escribas, com os doutores da lei, porque eles gostam de andar com roupas e ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Era uma realidade, era um contexto naquele tempo de Jesus e que não é diferente de algumas realidades hoje também. Eram religiosos que estavam preocupados com, talvez, os bens materiais, devoravam as casas das viúvas, tomavam ali, faziam com que elas dessem tudo para eles, fingindo fazer longas orações. Por causa das orações, eles recebiam por isso. E das viúvas que sofriam muito naquele contexto, olha o contexto, a viúva era mulher, a mulher já não era nem contada entre os homens, não tinha prestígio na religião, não podia trabalhar. Uma mulher viúva, coitada, se ela tinha algum bem, talvez do seu marido falecido, ela tinha que sobreviver com aquilo ali. Então ela era excluída, era rejeitada, era uma situação de alguém indigno. E sofria inclusive perseguições por isso, por ser viúva. E ali tinha gente que tirava proveito disso, dessa fragilidade, para extorquir, para tirar os bens, poucos bens, e aquilo muitas vezes que ela tinha até para sobreviver, porque ela não tinha condições talvez de trabalhar. E aí Jesus critica isso firmemente. Depois ele elogia uma pobre viúva que vai diante de tantas pessoas ricas que depositam as esmolas, as sobras, mas depositam grandes quantias. Mas ela vai e deposita apenas 2 moedas e era tudo que ela tinha para viver. E aí, por causa disso, porque ela deu tudo, ela deu mais que todos os outros.
porque ela deu tudo, ela deu mais que todos os outros. Então vamos lá, vamos entender o porquê isso causou tanta admiração em Jesus. E por que nós devemos olhar para esta viúva e nos espelhar nela. O Evangelho de Marcos está aqui dentro de um contexto, já começando a perseguição, já de dentro do judaísmo. Os cristãos eles vão ser expulsos das sinagogas porque a mensagem cristã não bate muito com a ótica judaica, então eles vão começar a ser expulsos. Por causa disso também vão ser perseguidos pelo Império Romano, que não tolerava outra religião, já tolerava o judaísmo, então não podia tolerar ainda mais o cristianismo, que era considerado uma seita dentro do Império. Então estavam já sofrendo essa eminência de perseguições, muitos já estavam sendo perseguidos. Os cristãos, eles estavam ali também se sentindo indignos, sendo vistos como indignos, sendo perseguidos, como eram as viúvas. E então, o que acontece? Aqui nós vamos observar que dentro desse contexto, Jesus quer transmitir uma mensagem, o evangelista quer transmitir uma mensagem para aqueles cristãos nessa época, nesse contexto. Porque quando um cristão era denunciado ao Império Romano, a primeira coisa que se fazia era tomar seus bens. Ele perdia tudo, era confiscado os bens. E aí, por isso que caçavam cristãos para denunciar, porque ia leilão esses bens, e a pessoa que denunciava tinha o direito ao primeiro leilão. Então tem gente que caçava cristão para denunciar, para ter direito ao primeiro lance no leilão. E então eles perdiam tudo. Se eles não renunciassem à fé em Cristo, eram presos. Se mesmo assim não renunciassem à fé em Cristo, vinham o martírio, eram mortos. Ou seja, o cristão naquele contexto precisava estar disposto a perder tudo, seus bens materiais, sua liberdade e a própria vida. Eles precisavam ter a disposição, a fé na providência de Deus, eles precisavam ter a confiança dessa viúva, de um Deus que não ia abandonar, como a viúva também lá na primeira leitura. Ou seja, eles precisavam ter esta convicção de que Deus estava com eles, que não iria abandonar. Então, o evangelista quer trazer a mensagem de esperança, de motivação para o povo, para aqueles cristãos que estão sofrendo essas perseguições naquele contexto. A interpretação desse evangelho não tem nada a ver com dinheiro, por isso que na primeira parte do evangelho Jesus vai pedir para tomar cuidado com os doutores da lei, porque devoram as casas das viúvas e fingindo fazer longas orações para receber por isso. E as pobres viúvas davam às vezes, ou seja, hoje isso acontece muito. Inclusive usam esse texto bíblico aqui para manipular a mente das pessoas para que elas deem grandes quantias ou deem tudo, para que elas não tenham medo. E a mensagem do evangelho aqui não tem nada a ver com dinheiro, apesar de falar de moedas, de dinheiro, mas a mensagem não tem nada a ver com dinheiro. Era a mensagem para os cristãos que estavam sofrendo perseguições, e assim como aquela viúva que foi firme, teve fé, confiança na providência e deu tudo, os cristãos precisavam também perseverar no meio daquelas perseguições e dar tudo, ser capazes de arriscar tudo, perder tudo, até a própria vida, mas ficar firme no projeto de Deus, firmes na missão que Deus confiou, firmes no seguimento de Jesus. Essa mensagem também é para nós hoje, meus irmãos. Às vezes nós estamos desanimados, atribulados, pensando em desistir e não damos tudo. Às vezes nós damos restos. Alguns seguem o exemplo desses da multidão que davam restos. Alguns seguem o exemplo dos doutores da lei que manipulam as pessoas para que recebam por isso. Alguns estão ali dando restos, sobras, mas tem muito cristão, como essa viúva, que está perseverando, confiando na providência de Deus, e mesmo nas suas dificuldades, mesmo nas suas limitações, está firme no seguimento de Jesus. Sejamos então como esta viúva, confiantes na providência de Deus, e mesmo diante de perseguições, mesmo diante da iminência de sofrimentos, de dores por causa da missão, permaneça firme, aguente firme. Jesus pede isso para você. Jesus, ele faz esse apelo, olhando para essa pobre viúva. Fica firme, aguenta firme, não desiste, não desanima. Olha, os cristãos naquela época
arriscavam perder tudo, perdiam tudo, mas estavam firmes. Sejamos firmes também. Você pode perder algumas coisas ali, pode talvez perder até amizades, porque às vezes as pessoas vêm, perseguem tudo, mas fica firme. Aguenta firme e persevera no caminho de Deus. Não abandona por qualquer coisa, não abandona por nada, na verdade, por nada. Permanece firme, porque o Senhor está contigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, o seu domingo, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.